vamos dar início a mais um PicTournê da Corretora Souza Barros, aqui quem está falando é o Clodoir Vieira. Hoje nós temos aqui o prazer de receber o Carlos Monteiro, ele é gerente de RI da São Carlos Empreendimentos. A São Carlos Empreendimentos é uma das principais empresas de investimento e administração de imóveis comerciais do Brasil. A sua especialidade é comprar edifícios de escritórios grandes e com eficiência e trabalhar para corrigi-los e aumentando a sua rentabilidade. Então, hoje nós vamos saber um pouquinho mais da São Carlos. Agora eu passo a palavra para o Carlos Monteiro, que é o gerente de São Carlos. Carlos, tudo bem? Passo para você aí fazer uma apresentação para nós, para conhecer um pouco da empresa. Clodoir, muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade aí da Souza Barros de nós trazermos aqui a São Carlos hoje, apresentar um pouquinho sobre a empresa, falar um pouquinho de o que é a São Carlos, o que nós fazemos e por que a São Carlos é uma boa oportunidade de investimento aí para vocês que estão buscando aí boas empresas. Então, eu tenho uma apresentaçãozinha rápida, vou passar aqui rapidamente pela apresentação, comentar um pouco a história da São Carlos, o que nós fazemos e algumas perspectivas aí olhando para frente, o que vocês podem esperar do mercado e da empresa aí para os próximos anos. E aí, depois que eu terminar a apresentação, nós podemos passar para uma sessão de perguntas e respostas. Vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Aquelas que eu não consegui responder hoje, vocês podem me procurar depois diretamente na empresa, por e-mail, telefone. Eu estou 100% à disposição de vocês. Então, vamos lá. Bom, a São Carlos, como o Clodoir já deu uma pequena introdução sobre a empresa aí, a São Carlos ela é uma empresa especializada em fazer gestão de imóveis. Então, o que a São Carlos faz? Ela administra e faz locação de imóveis próprios. Então, o nosso modelo de negócio é buscar no mercado imóveis com ineficiência, investir, comprar esses imóveis com ineficiência, trabalhar, investir nesses imóveis, fazer o turnaround desses imóveis e capturar o ganho proveniente dessas ineficiências de quando esses imóveis foram adquiridos e depois vender imóveis maduros. Ou seja, o que a empresa faz? Ela investe em projetos de real estate buscando alta rentabilidade. Nós assumimos alguns riscos que são essas ineficiências. Então, o que são essas ineficiências? Podem ser imóveis que estão 100% vagos, imóveis que estão com algum tipo de problema de documentação, imóveis com ineficiências administrativas no condomínio, quer dizer, com o condomínio muito caro, com desperdício de recursos. E a São Carlos ela é especialista em otimizar esses imóveis, em trabalhar a locação, em capturar esse valor escondido nesses imóveis, consequentemente, aumentar a receita de aluguel, aumentar o valor de mercado desses imóveis para depois vender esses imóveis quando eles atingem o seu potencial máximo de valor. Tudo isso, claro, objetivando aí o ganho para o acionista, a geração de valor para o acionista. A empresa ela tem um foco muito específico, muito claro em imóveis corporativos localizados no Rio e em São Paulo. E hoje o portfólio da São Carlos é composto por 62 propriedades e com valor de mercado estimado em 4,2 bilhões de reais. Tá? Aqui embaixo eu tenho uma tabelinha com um resumo dos nossos dados, nossos indicadores financeiros, mas eu vou detalhar um pouquinho mais tanto a estratégia da companhia quanto esses números mais para frente na apresentação. Então, como eu falei, a nossa estratégia de investimento é muito clara, muito focada. A São Carlos ela investe em imóveis corporativos, quer dizer, um tipo de produto, em duas geografias, São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Esse é o tipo de ativo que nós conhecemos muito bem e esses dois mercados, São Paulo e Rio, são os mercados que nós conhecemos muito bem. Só para contar um pouquinho de história,
a São Carlos ela foi criada dentro da Lojas Americanas no ano de 86, quer dizer, uma empresa que tem muitos anos já, foi criada para fazer a gestão dos ativos imobiliários das Lojas Americanas. Posteriormente, a empresa foi separada das Lojas Americanas, então ocorreu um spin-off. No ano de 99, todos os ativos imobiliários das Lojas Americanas foram cindidos das Lojas Americanas e colocados dentro da São Carlos, que passou a funcionar de forma independente, já listada na Bolsa a partir desse momento. E em 2006 foi quando a gente fez uma oferta, né? Na verdade, apesar de nós já sermos listados nesse momento, foi um IPO, foi uma oferta inicial, porque nós havíamos sido listados a partir do spin-off das ações das Lojas Americanas. Nesse tempo, de 99, quando aconteceu o spin-off para cá, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reciclagem do portfólio, porque, como vocês devem imaginar, o portfólio de ativos das Lojas Americanas era principalmente composto por ativos de imóveis de varejo, né? E hoje o meu portfólio é basicamente composto por imóveis corporativos, que é o produto no qual a São Carlos encontrou maior rentabilidade, encontrou melhor resultado e por isso passou a investir quase que exclusivamente nesse negócio de imóveis corporativos nos últimos anos. O tipo de ativo que nós buscamos para investir são imóveis corporativos com grandes lajes, de alta qualidade, localizados, como eu falei, em Rio e São Paulo. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, o Brazilian Financial Center, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, onde era a sede do Banco Real. O Centro Administrativo Santo Amaro, mais na região ali da Chácara Santo Antônio, Centro Empresarial do Aço, no Jabaquara, o Edifício Sul América, aqui na Zona Sul também, e no Rio de Janeiro, um prédio super importante aqui, o Centro Empresarial Botafogo, e o Edifício Generale, mais na Zona Sul ali do Rio de Janeiro. Então, são imóveis de alta qualidade, imóveis de alto padrão, nas melhores regiões de São Paulo. Então, a gente vê aqui no mapa que os nossos imóveis estão localizados basicamente no eixo que vai entre a Paulista e a região da Chácara Santo Antônio, que é a região onde as empresas querem estar, e também no Rio de Janeiro, nas melhores localizações da cidade, principalmente centro e zona sul do Rio de Janeiro. Nossos imóveis eles são destinados principalmente para grandes empresas. Tá? Então eu tenho aqui uma listinha de alguns dos clientes da São Carlos. A empresa ela tem uma diversificação muito boa de base. A gente consegue ver aqui pelo gráfico esquerdo aqui, que o nosso maior cliente representa só 7% da receita, e também bem distribuída entre os segmentos de atuação, né, os setores de atuação dos meus clientes. Então, a maior representatividade tem o segmento de serviços, com 14% da minha receita. Isso me garante um baixo risco de inadimplência, um risco de concentração de base também muito baixo. Claro que todos os nossos contratos são muito bem protegidos, muito bem amarrados com garantias, mas o fato de eu ter grandes empresas de nome, de primeira linha como clientes, me garante também uma boa resiliência aí de receitas no meu portfólio. Isso tudo que eu comentei, né, o modelo de gestão, a minha base de clientes bem diversificada, me garante uma vacância muito baixa no portfólio ao longo do tempo. Tá? Então, vocês veem aqui que a minha vacância ela fica em torno de 3% e para baixo. Em junho de 2013, entreguei uma vacância de 2,8%. Para quem não sabe, esse indicador é um indicador extremamente importante para empresas como a São Carlos, que fazem gestão de imóveis, porque cada metro que eu tenho vago, além de eu deixar de ganhar a receita de aluguel daquele espaço que não está alocado, eu ainda tenho que assumir todas as despesas de IPTU e condomínio desse espaço que não está alocado. Então, é extremamente importante para São Carlos fazer uma boa gestão dos seus locatários e garantir que essa vacância seja mantida nesse patamar aqui de 3% ou algo abaixo disso,
acho que vale também salientar que isso é um patamar bem abaixo da média de mercado. Só para vocês terem uma ideia, a vacância de mercado em São Paulo, no final de junho de 2013, estava em 9%, e no Rio de Janeiro, no mesmo período, estava em 6,6%. Então, isso é resultado de um portfólio de alta qualidade, muito bem localizado, quer dizer, com uma boa atratividade para as empresas, e da boa gestão que a São Carlos faz, o bom relacionamento que a gente mantém, a proximidade com os nossos locatários. Resultado também do nosso modelo de gestão é o crescimento, a evolução do valor do nosso portfólio. Então eu tenho aqui, em cima das barras azuis, o valor do portfólio que cresceu em média 35% ao ano de 2006 a 2012. E as bolinhas cinzas na base do gráfico, se eu considerar só a mesma base de imóveis ano a ano, a valorização desses imóveis, quer dizer, o modelo que a São Carlos tem de fazer uma boa gestão dos imóveis, de investir nesses imóveis, investir em reforma, melhoria de elevadores, né, o que a gente chama de retrofit, que é fazer uma reforma completa dos imóveis, fazer os reajustes, né, as revisionais de aluguel, trabalhar o mix de locatários, tudo isso daí favorece a valorização dos imóveis, favorece a apreciação dos imóveis, do valor de mercado dos imóveis e também, claro, das receitas de aluguel auferidas desses imóveis. Aí, basicamente, o resumo de tudo que eu comentei é resultado para o acionista. Então, aquele meu portfólio de imóveis de qualidade, com atratividade, a boa gestão que a gente faz, o modelo de negócio que a São Carlos faz de buscar imóveis com ineficiências, assumir esse risco, trabalhar, endereçar essas ineficiências e vender imóveis quando eles alcançam o seu patamar máximo de valor, resulta em bons resultados para os acionistas, bom crescimento, com boa rentabilidade para o mercado. Então eu tenho aqui no primeiro gráfico, à esquerda, né, a parte de cima na esquerda, o crescimento das receitas, ano a ano desde 2009, a gente vê que 2013 a gente segue com a mesma tendência de crescimento, se você analisar aqui esses 143 milhões obtidos nos primeiros 6 meses de 2013. A mesma coisa para o EBITDA, então a gente apresentou um crescimento robusto de EBITDA nos últimos 3 anos, e segue com uma tendência de crescimento, com alta inclusive da rentabilidade, que seria aqui a margem EBITDA na base das barrinhas do gráfico. Lucro líquido também vem crescendo numa velocidade importante. Se você olhar aqui 2013, 46 milhões só nos primeiros 6 meses do ano, contra 85 milhões no ano inteiro de 2012. E o crescimento também do NAV. O que é o NAV? O Net Asset Value, que seria aqui o último gráfico desse slide. O NAV é o valor líquido dos meus ativos. Como que se calcula esse indicador? O valor, eu utilizo o valor de mercado dos meus imóveis e deduzo desse valor todas as minhas dívidas. Ou seja, teoricamente, se eu pegar todos os meus imóveis, vender no mercado e liquidar todas as minhas dívidas, o que sobra são esses 2,9 bilhões de reais, um valor aí, um indicador que vem crescendo bastante. Por que ele está estável de dezembro para junho? O nosso valor do portfólio ele é reavaliado apenas uma vez ao ano. Ou seja, eu fiz uma reavaliação em setembro do ano passado, que me entregou uma apreciação dos meus ativos, do valor dos meus ativos, e vou fazer uma nova avaliação no próximo trimestre, quer dizer, vou entregar ao mercado, vou apresentar ao mercado a nova avaliação, o novo valor de mercado dos meus ativos, dos ativos do meu portfólio, com database setembro de 2013, junto com o resultado do terceiro trimestre desse ano. E aí, nesse momento, possivelmente, a gente deve ter mais um salto aqui de valorização do NAV e também, claro, do valor do portfólio. Aí, acho que o gráfico fala por si só, né, o resultado de vários anos de entrega consistente de resultado é a apreciação, a valorização da nossa ação na Bolsa de Valores. Então, a gente tem uma valorização aí de
quase 80% desde 2011, né? Você pegar ali final de 2011, então pegar o ano de 2012 inteiro e mais metade de 2013. O ano de 2013 não tem sido um ano tão bom para a performance da São Carlos. Acho que a Bolsa como um todo não teve uma performance tão boa nesse ano. Acho que a São Carlos sofreu um pouco junto, mas a São Carlos é uma empresa muito defensiva, muito resiliente. Então, mesmo com essa queda nos preços da ação, a gente segue entregando crescimento, segue entregando boas margens, como resultado, claro, de todo aquele modelo de negócio, do nosso portfólio de ativos e da gestão que a gente faz dos nossos contratos. Então, a nossa expectativa é que, uma vez o mercado melhore, a São Carlos possa surfar também numa nova tendência de alta e seguir se apreciando aí em linha ou até acima do que a valorização do Ibovespa. Então, olhando para frente, né, o que a gente pode esperar para a ação da companhia, o que a gente pode esperar para a São Carlos? Tá? O NAV, quer dizer, o nosso Net Asset Value, que está calculado em 2,9 bilhões de reais, que, como eu falei, é o valor do portfólio deduzido de todas as nossas dívidas. Se eu fizer o cálculo desse NAV por ação, eu chego em 50,9 reais, né? R$50,90. Ou seja, a ação que está sendo negociada hoje no mercado a 36, 37 reais mais ou menos, já está sendo negociada com desconto em relação ao valor líquido dos meus ativos. Mas, além disso, eu ainda tenho algumas alavancas, né, algumas oportunidades de crescimento, de valorização para esse meu NAV. Tá? Então, além daquela reavaliação de ativos que eu comentei, que vai acontecer agora em setembro, eu tenho no meu portfólio o que eu chamo de lease spread de 15% das minhas receitas. Então, o que é esse lease spread? Eu vou explicar aqui com um outro slide. A receita recorrente da companhia hoje está calculada em 300 milhões de reais. Isso com base nas receitas de junho de 2013. Esses contratos, né, considerando esses contratos vigentes em junho de 2013, se eu comparar esses contratos com os preços de mercado, né, comparar o preço vigente dos meus contratos em junho de 2013, comparar com o preço corrente de mercado, né, preço de locação nos imóveis onde esses contratos estão praticados. Quer dizer, existe um desconto em relação ao preço que eu estou praticando nos meus contratos de aluguel e os preços de mercado nesses mesmos imóveis. Em média, esse desconto é de 15%. Ou seja, se eu pegar todos os meus contratos vigentes em junho de 2013 e reajustá-los a valor de mercado, eu tenho um potencial de alta na minha receita de 15% real. Tá, então, por que a gente não fez isso ainda? Obviamente, por causa da lei do inquilinato. O aluguel ele não pode ser reajustado a qualquer momento. Existem dois momentos que eu posso reajustar um aluguel. No término do contrato, na hora que eu vou fazer a renovação desse contrato, ou então, se for um contrato padrão de 5 anos, depois do terceiro ano, eu posso fazer o que a gente chama de revisional e fazer um acordo com o locatário para reajustar esse preço no meio da vigência do contrato. Então, a tendência é que esses 15% sejam capturados aos poucos ao longo dos próximos trimestres ou até mesmo anos, conforme esses contratos forem chegando nesse momento de revisional ou de renovação. A outra oportunidade que eu tenho no portfólio da companhia são os imóveis que hoje estão em desenvolvimento ou em retrofit, ou seja, que não estão gerando receita nesse momento, e são eles 6 projetos. Tá? Os 2 maiores são os desenvolvimentos, que é a Torre A da EZ Towers, aqui na zona sul da cidade de São Paulo, ali na região da Chucre Zaidan. É um imóvel com 47 mil metros de área locável, que vai ser entregue no 4º trimestre de 2012, e a nossa expectativa de aluguel para locação é algo próximo de 110 a 120 reais por metro quadrado.
O Centro Administrativo Cidade Nova vai ser entregue já no primeiro trimestre do ano que vem. Ele tem 34 mil metros e 200 de área, e a nossa expectativa para o aluguel na região é 95 a 100 reais. Então esses são os dois maiores, são os imóveis que estão em desenvolvimento. E em retrofit eu tenho alguns imóveis um pouco menores, acho que o mais relevante deles, eu acho que vou comentar só o Barros Loureiro, que é o maior deles, aqui em São Paulo, na região da 9 de Julho, esquina com a Renato Paes de Barros. São 8.600 metros de área locável para serem entregues no segundo trimestre de 2014, e nossa expectativa de aluguel ali, dada a região, a qualidade ali, a região muito próxima ali da Faria Lima, algo próximo de 120, 130 reais por metro quadrado deve ser o aluguel nesse imóvel. Então, totalizando aqui, né, somando todos os imóveis em desenvolvimento e retrofit, eu tenho quase 100 mil metros quadrados de área locável. Lembrando que a área da empresa hoje, gerando o resultado, é algo próximo de 380 mil metros de área locável. Ou seja, eu tenho um potencial importante aí de crescimento via a entrega desses imóveis que não estão gerando receita hoje. Aqui só um detalhamento um pouquinho melhor desses imóveis, então tem a foto de cada um deles e a localização um pouco melhor ali de onde que está cada um dos projetos. Acho que cada um pode olhar com calma depois. E, por fim, a terceira alavanca, né, a terceira oportunidade de crescimento da companhia seriam as próprias aquisições de novos empreendimentos, ou seja, investimento em novos projetos que hoje não estão no portfólio. A companhia ela tem um caixa robusto, ela terminou o segundo trimestre com 388 milhões de reais em caixa, o que representa um poder de compra, né, um poder de investimento de 1,3 bilhão de reais, dado que a empresa ela costuma fazer novos investimentos com 30% capital próprio e 70% capital de terceiros. E, considerada a baixa alavancagem que a companhia tem também, apresentou também no final do segundo trimestre, 18% do valor do portfólio, ou 3,2 vezes a relação, né, dívida EBITDA, a companhia ela pode, sem maiores problemas, executar esse buying power, fazer novos investimentos. Só para vocês terem uma ideia, nesse mercado de real estate, nesse mercado de gestão de imóveis, um endividamento de até 4 vezes e meia EBITDA seria muito tranquilo para se trabalhar. Lembrando que essas dívidas são todas dívidas imobiliárias, então são todas muito longas, dívidas de 10 anos, 12 anos, com taxas de juros muito baixas. Então algo em torno de 9, 10% mais TR. Então a companhia poderia, sem maiores problemas, executar um volume importante de compra aí nos próximos 1, 2 anos, aproveitando até esse momento de mercado um pouco mais fraco, porque nesse momento as melhores oportunidades tendem a aparecer, né? Quando o mercado fica mais difícil, fica mais desafiador, os vendedores tendem a abrir mão de preço, e aí a São Carlos costuma se aproveitar disso para fazer bons investimentos, boas aquisições de imóveis. Bom, sobre a empresa, era isso que eu queria comentar com vocês. Gostaria de abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. Carlos, parabéns aí pela apresentação, excelente. Conheci um pouco mais da empresa, né? Uma coisa, depois, Carlos, poderia comentar, vamos supor, se vocês veem oportunidade, vocês vendem também imóveis ou não? Sim, pergunta muito boa. Na verdade, o modelo de negócio da São Carlos é um modelo de buscar novos investimentos e fazer esses investimentos rodarem. Então, cada nova aquisição da São Carlos tende a ter um prazo de duração de 7 anos, 8 anos. Ou seja, em geral, todos os imóveis que estão no meu portfólio podem, em algum momento, ser vendidos. Claro que isso depende de receber uma boa oferta por esse imóvel e depende também de ele estar no seu ponto maduro, no seu ponto máximo de potencial de valor.
Vocês não fazem especialmente a construção do imóvel, especialmente para uma empresa que vocês chegam a fazer esse negócio? Na verdade, não. A gente até estuda algumas oportunidades de fazer o Build to Suit específico para uma empresa. Em geral, a rentabilidade desse tipo de projeto é menor, porque o risco tende a ser menor também. Então, a São Carlos olha essas oportunidades, a São Carlos ela pode até entrar em um projeto de Build to Suit, mas como a especialidade da São Carlos não é fazer o desenvolvimento, fazer a construção, geralmente a gente não consegue ter uma rentabilidade muito grande nesse tipo de projeto, né? O nosso negócio é fazer a gestão do imóvel pronto. Então, mesmo quando eu vou fazer um desenvolvimento de um greenfield, né, pegar um terreno e desenvolver, o que eu faço é, eu contrato uma construtora e faço um preço fechado pelo produto entregue, para não correr risco de obra, não correr risco de atraso. Tudo isso é, de certa forma, amarrado e a responsabilidade vai para a construtora. O meu negócio é fazer gestão de imóveis prontos, fazer girar o portfólio de imóveis. Quando é para desenvolver, para fazer obra, mesmo os retrofits, mesmo as obras de retrofits, quem faz são terceiros. Eu contrato isso de construtora. Bom, pessoal, está aberto as perguntas aí. Inclusive, Carlos, colocando aí, você colocou os últimos 2 anos, eu iria até um pouco mais longe, nos últimos 5 anos, tem uma valorização de 326%. Se você for comparar com o Ibovespa, foi de 9% no período. Exatamente, exatamente. Em vez de investimento aí, é excelente, realmente, esse investimento que vocês é longo prazo, né? Exato. Eu acho que isso até é algo importante de se colocar. A São Carlos ela é uma empresa que para quem gosta de empresas que tem um bom management, que tem resultado previsível, porque nós temos uma receita recorrente, quer dizer, a receita de aluguel ela é recorrente. O que eu tenho eu vou fazendo o giro, né, a gestão ativa do portfólio para poder fazer com que a minha receita de aluguel cresça numa velocidade maior. Mas eu tenho uma receita, um resultado muito previsível, margens muito saudáveis. O management ele é muito elogiado no mercado, então, para quem não sabe, o nosso modelo de trabalho, pelos nossos controladores, que são os mesmos controladores de Ambev, de Burger King, quer dizer, por ter o mesmo grupo de controle, a gente herda alguns modelos muito semelhantes a essas empresas, que são nossas, entre aspas, primas, entregamos também, assim, temos uma visão de longo prazo muito importante, que eu acho que falta um pouco em algumas empresas. Quer dizer, todas as decisões que são tomadas dentro da São Carlos visam a remuneração do acionista, quer dizer, a geração de valor para o acionista no longo prazo, e não apenas uma decisão para poder melhorar por um trimestre ou 2. Aproveitando uma pergunta mais especulativa agora, os imóveis, o que você acha? Você acha que não está um nível muito alto, bastante dos imóveis comerciais para entrar agora? Ou só naquelas oportunidades mesmo que vocês estão procurando? O que aconteceu no mercado imobiliário foi que nós passamos por um momento, ou na verdade por um período, de desequilíbrio muito grande entre oferta e demanda de lajes corporativas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, não havia oferta, nem em São Paulo e muito menos no Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro tem um problema de oferta maior do que, na verdade, mais... o problema de oferta no Rio não é por falta de empreendimento, mas é por falta de espaço, né? Então é um outro problema. Mas nós tínhamos muito pouca oferta, São Paulo e Rio, e uma demanda muito forte nessas duas cidades. O resultado disso, claro, é valorização dos ativos numa velocidade muito rápida e aumento dos preços de aluguel. O momento que nós chegamos agora é um momento de equilíbrio, quer dizer, essa demanda muito forte puxou um volume de desenvolvimento grande nos últimos 3 anos, que está chegando no mercado agora, na verdade já começou a chegar no final de 2012, o volume que chegou no mercado, principalmente de São Paulo agora no primeiro semestre, também foi muito grande, e ainda temos um volume grande para chegar em 2014 e um pouco em 2015. Ou seja, na verdade, a situação que a gente tem agora não é uma situação ruim, a situação que nós temos agora é uma situação de equilíbrio. O problema é que nós temos uma cabeça meio que
presa ao passado, que é uma situação de desequilíbrio, quando você tinha uma vacância muito próxima de zero, lançamentos sendo entregues 100% locados ou até pré-locados 6 meses antes da entrega. Então, o que está acontecendo agora eu tenho um equilíbrio entre oferta e demanda, a vacância ela subiu já para um patamar, como eu falei, de 9%, nós vínhamos aí num patamar muito próximo de zero, e a gente acredita que essa vacância, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro, deve permanecer nesse patamar aí entre 8% e 12%, que é um patamar saudável, e com isso nós achamos que boas oportunidades de aquisição devam surgir no mercado. Eu acho que vale lembrar que a São Carlos é uma empresa muito criteriosa nas suas aquisições. Nós estamos, como eu falei, com caixa para fazer novas aquisições, no entanto, não fizemos nenhuma aquisição agora nesse ano que fosse tirando proveito, né, desse momento de mercado. O que a gente está fazendo é esperando as boas oportunidades surgirem. Não há dúvida de que os preços dos ativos se acomodaram um pouco, pararam de subir, quer dizer, se estabilizaram num novo patamar, e agora a gente acha que pode ser que algumas boas oportunidades possam surgir, principalmente por aqueles investidores que entraram nesse mercado de forma mais aventureira, ou que na hora de modelar o seu projeto imaginavam que o mercado continuasse numa situação de desequilíbrio como foi 2010, 2011. Então, a tendência é que alguns vendedores possam abrir mão de preço, e aí, nesse momento, a São Carlos tende a fazer boas aquisições.